Primeiro, vocês vão precisar entender esse conceito, diferença de preço e valor, para poder a gente desmistificar um pouquinho algumas coisas, principalmente dentro da enfermagem. Eu adoro falar sobre precificação, porque eu adoro trazer para vocês uma quebra de crença, né, de paradigma em relação a gente da enfermagem, principalmente. Não é só a enfermagem, tá, minha gente? Isso é natural do ser humano. A gente, quando aprende mais sobre finanças, um pouquinho sobre mentalidade rica, né, mentalidade pobre, mentalidade milionária, aí quando a gente vai aprendendo um pouquinho sobre isso, a gente entende que isso é próprio do ser humano, a gente não valorizar o nosso próprio trabalho, tá? E principalmente a gente não gostar de cobrar, a gente se sentir um pouquinho assim, com o pé atrás, né? Porque a gente tem essa natureza humana e principalmente dentro da enfermagem, que a gente cuida, né, do paciente. Como a gente cuida do paciente, por que eu vou cobrar por estar cuidando de outro ser humano? E isso, para quem não é da área, às vezes não entende, né? E a gente que está aqui lutando todos os dias, a gente entende por quê? Porque não é comum, isso é muito recente, a enfermagem empreender, né? E cobrar pelo seu serviço. Não é comum a enfermagem empreender. O que acontecia já lá atrás? Quando eu me formei, né, há 16 anos, a enfermagem se formava para poder trabalhar dentro do hospital ou no posto de saúde. Passava num concurso, trabalhava no hospital, no posto de saúde, ou não passava no concurso, ou tinha cargo de comissão, ou então fazia seleção particular mesmo, assim, né? Seleção de CLT para você trabalhar. E aí, quando você trabalha aquela quantidade de horas X para receber um salário fixo Y, né? Então, essa relação de que você vai trabalhar não importa o quanto você vai trabalhar, não importa se você vai ficar com 10 pacientes, se você vai ficar com 20 pacientes, se você, naquele dia o seu colega faltou e você acumulou mais pacientes, você está correndo mais, foi um dia que teve mais intercorrência ou não, não importa quantos pacientes você vai atender, não importa quantos procedimentos você vai atender, vai fazer, você vai ter o mesmo salário no final do mês, né? Tem dias que o plantão está tranquilo, tem dias que não está tranquilo, e assim vai. A depender não é, o seu salário não vai depender do seu plantão, vai estar lá fixo no final do mês, né? Assim, então a gente trabalha para cuidar do outro, mas a gente trabalha com uma chefia, né? A gente tem um chefe, um dono do estabelecimento da instituição, que nos paga um salário fixo para cuidar independente, para trabalhar, né? Independente. E aí, quando a gente vai fazer isso a gente mesmo, a gente é dono do nosso próprio negócio, a gente tem que botar preço no nosso serviço. A gente tem que botar, inclusive, um preço justo, um preço que a pessoa consiga pagar e um preço que seja justo pelo seu valor também, né? O valor que você vai agregar e entregar para o paciente. E quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a ficar, e agora, né? Eu não sei quanto é que vale minha hora, eu não sei quanto é que vale o meu serviço. Como é que eu vou conseguir fazer isso? E aí, quando a gente vai tentar comparar um pouquinho, por exemplo, dentro do hospital, eu recebia, quando eu trabalhava no hospital, a minha hora era R$30. Isso, assim, no melhor dos meses, né? Às vezes, quando a gente ia olhar, estava dando menos de 30. 30 eu estou arredondando já, tá? E aí, a minha hora era esse valor. E aí, eu digo, peraí, né? Eu vou cobrar quanto para ir na casa do paciente? R$30? Não dá para cobrar isso, né? Eu vou cobrar mais, mas aí quanto a mais? E aí, meu Deus, e se o paciente achar caro? Meu Deus, e se eu não conseguir esse trabalho porque o paciente está achando caro? Né? Hoje mesmo eu fechei com outro paciente novo. Aí chegou um paciente novo para mim hoje. E aí eu coloquei lá, a pessoa pergunta, né? Faz o primeiro contato, digamos assim, pelo WhatsApp, e eu fiquei me lembrando da época que eu tinha medo de dar o meu preço, né? O plantão, né, Neila, custa 300. O plantão de quê? De 12 horas. Aí, quando você vai olhar o preço da hora, dá menos de R$30. É a mesma coisa aqui. Quando você vai olhar o preço da hora, é menos de R$30. Quando a gente vai para a casa do paciente, fazer a primeira avaliação, normalmente a gente dura mais ou menos 1h30, 2 horas, tá? Pelo menos a minha, tá, minha gente? Para poder conseguir abranger tudo, falar tudo do paciente, dá mais ou menos umas 2 horas. E esses R$300 é o que eu cobro na minha primeira avaliação de 2 horas.
Então, quer dizer que a minha hora, que era R$ 30, passou a ser 150, a minha hora. E isso o paciente paga, tá? Não é assim, não. Ah, meu Deus, eu estou cobrando muito caro. Não. Eu estou atendendo o paciente, é uma consulta. E essa consulta, o médico cobra esse valor ou até mais para ficar 10 minutos com o paciente na sala, no máximo 30 minutos com o paciente na sala, né? É mais ou menos isso. Aí a gente acha que a gente não é capaz de cobrar esse valor. Por quê? Minha gente, preste atenção. O paciente, o médico, ele tem a expertise dele, a especialidade dele, ele estudou para isso. Ele estudou para ser um especialista, um cirurgião vascular, né? Ele estudou para ser especialista nessa área. E a gente, enfermeira, a gente estudou para tratar feridas. Se a gente estudou para tratar feridas e inclusive olha clinicamente para o paciente, coloca ele como centro do cuidado. Eu estou fazendo uma consulta, eu estou fazendo uma avaliação geral do paciente, eu não estou fazendo uma avaliação só da ferida, eu estou fazendo uma avaliação geral do paciente. Eu passo 2 horas para fazer uma avaliação inicial, tá? Então, se eu passo 2 horas lá, numa consulta, é uma consulta com a minha expertise. Eu estudei, eu me capacitei, eu investi dinheiro na minha capacitação. E o porquê, então, que eu não posso cobrar R$ 300 uma consulta? Porque o médico já cobra isso e eu tenho que cobrar menos? Por quê? Qual é a matemática? Qual é a lógica disso? Tá? Porque é isso que a gente pensa. Ai, meu Deus, não posso cobrar esse valor porque o médico já cobra esse valor. Então, a minha consulta tem que ser menos. Por quê? Dá para entender essa lógica? Não dá para entender. Eu vou dar um resultado para o paciente que o médico não vai dar, e o médico também vai dar um resultado para o paciente que eu não vou dar. Vocês percebem que o atendimento é multidisciplinar. Então, cada um tem a sua expertise e vai atuar na sua área. E cada um pode cobrar o valor que acha, né? O preço que acha que é o valor. Que é essa a diferença que eu queria explicar para vocês. Qual é a diferença de valor e de preço? Gente, o preço é o número, só o número que você vai cobrar para o paciente. Mas o preço ele tem que estar agregado ao valor. O valor, quando a gente agrega o nosso valor nesse preço, não importa qual é o preço, o paciente ele vai entender e você vai dar resultado para ele. E ele vai pagar. Inclusive, ele vai querer pagar. Ele vai pagar em gratidão a você, tá? E isso, às vezes eu falo desse jeito, a pessoa fala, ai meu Deus, não existe isso, não é assim aí na sua cidade. Mas aqui na minha cidade não tem condições, o paciente não tem condições de pagar um valor desse para uma consulta. Mesmo eles entendendo a importância, mesmo eles valorizando a minha consulta, eles não têm condições de pagar isso. Ok, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu disse já, nesses dias por aqui, eu tenho uma trilheira que ela cobra R$ 100. Não é 100, no máximo 150. É uma média de R$ 100, porque ela não tem custo com material, porque ela repassa o que o paciente tem que comprar, o paciente que compra o material. Porque quando a gente vai colocar na ponta do lápis, na precificação mesmo, a gente não consegue cobrar menos de 200 não, viu? Por conta dos custos que a gente tem, tá? Então, se ela não tem custos, ela conseguiu cobrar menos de R$ 200. E aí ela faz todas as visitas dela por esse valor. E mesmo assim ela fatura 10 mil por mês. Vocês conseguem entender que mesmo vocês cobrando menos, vocês vão conseguir faturar mais de 9 mil por mês? É isso que eu quero que vocês percebam, que é possível mesmo vocês não cobrando isso tudo. Ah, eu não consigo, Lavínia, não consigo. Eu entendo, tá? Só que, ó, preste atenção, a gente precisa entender essa diferença de preço e valor, mas deixa eu voltar um pouquinho no que eu estava falando em relação à crença. A nossa crença limitante, na enfermagem principalmente, é que a gente não pode cobrar um valor caro para o paciente, porque a gente já cuidava dele, por exemplo, sendo que não era ele que pagava a gente diretamente, era a instituição que pagava a gente diretamente, mas que ele pagava o seu plano de saúde, estava pagando a instituição ali, né, a estadia dele, digamos assim, na instituição. Mas a gente estava fazendo o serviço para ele, mas que não era ele que pagava. E aí agora, meu Deus do céu, o paciente está precisando tanto, por que eu vou cobrar para esse paciente? Mas eu não vou cobrar isso tudo, por que eu vou cobrar isso tudo? Vou me aproveitar, olha só, eu vou me aproveitar
aproveitar, olha o que a gente pensa, me aproveitar da condição doente dele para poder tirar dinheiro dele, é isso que a gente pensa. A gente acha, e por mais que vocês não pensem isso agora, não penso nisso, e lá dentro, no fundo do subconsciente, é isso que a gente pensa. A gente pensa exatamente que, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? A gente se sente mal. A gente acha que está se aproveitando da situação do paciente. O paciente, ele está lá, numa situação de vulnerabilidade, precisando de ajuda, precisando de cuidado, e eu vou lá, ao invés de cuidar dele, eu vou cobrar por isso. Sabe? A gente fica com isso, nesse subconsciente. Isso é questão de crença limitante.